Esse vídeo tá anotado pra mim gravar há tanto tempo, gente, deve fazer o quê? Uns 2 anos ou mais. Eu tô gravando os vídeos que estão anotados numa lista particular e eu nem lembro se alguém indicou, só sei que está anotado e estou aqui para gravar. E para provar para vocês que nem todos os livros infanto-juvenis são rasos. Da onde que eu tirei isso? Principalmente dos comentários do meu digníssimo esposo, Mikael. Né? Vocês que acompanham o canal já há algum tempinho devem ter visto ele comentar algumas vezes que ele tem um certo receio com livros infanto-juvenis. Ele já leu alguns, não teve uma experiência muito boa e hoje ele até evita esse gênero. Às vezes acaba até sendo um pouco ruim pra mim. Então eu vim aqui indicar pra vocês alguns livros desse gênero que não são rasos ou superficiais, como muitos talvez generalizam por aí. Principalmente pro meu marido, né? Pra ver se ele tira um pouco desse receio, desse bloqueio e passa esse trauma que ele teve com algumas literaturas infanto-juvenis. A gente tem percepções diferentes, a gente tem considerações diferentes. Mas você sabe então que algumas pontuações que eu faço tem algum sentido? Tem livros, sim, que a proposta é ser mais raso, mais superficial, pra uma idade menorzinha poder ler e entender, né? Porque se ficar enchendo muito linguiça, a própria criança acaba perdendo interesse, né? Não entendendo a história. Mas eu trouxe alguns aqui que, dependendo da idade, um pouquinho maiorzinho, já dá pra ler. Os livros que eu trouxe pra você, todos são classificados como literatura infanto-juvenil. O primeiro que eu vou indicar é O Pequeno Príncipe, do Antoine alguma coisa. Não vou arriscar falar o nome, tá? Ele é um livro super rapidinho. A minha edição é econômica, bem pequenininha. Já tem resenha aqui no canal, uma resenha bem antiga, que conta a história de um garotinho que viaja entre vários planetas. E cada planeta ele conta uma situação diferente, onde ele extrai algum aprendizado e sempre ele mantém aquela lembrança do planeta de origem dele. Eu já vi alguns debates, algumas pessoas alegam que esse livro não deveria ser classificado como infanto-juvenil, talvez pela profundidade que o livro traz. Às vezes uma criança pode não entender as mensagens, dependendo da idade que for. Muitos livros infanto-juvenis a pessoa só vai extrair mesmo a real essência depois de adulto, depois de alguma carga de experiência, não é verdade? Mas tem desenhos, tem filmes, mas devido às aventuras que o menininho passa, eu acho que seria muito legal. Talvez se tivesse um adulto junto lendo, explicando algumas coisinhas, abriria a mente da criança para ele poder entender um pouco mais as mensagens subliminares do livro. Próximo que eu vou indicar, eu li e vi a adaptação, gente, e se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Vou confessar pra vocês, eu tinha um preconceito, um receio, sabe? Não sei qual seria a palavra exata antes de ler esse livro. Eu sempre via a capa, não me chamava atenção, não achava a mínima graça. Até que eu resolvi comprar, não sei que estralo deu. Eu penso que tudo na vida tem um momento certo, né? Apareceu um momento, deu vontade de comprar, comprei e se tornou um dos favoritos. O Mikael também leu, o Mikael também assistiu o filme comigo. E ele também gostou, se ele estivesse gravando comigo, ele poderia confirmar. Ele está editando. Provavelmente ele vai confirmar na edição. Algumas vezes acontece mesmo. Mas é O Extraordinário da J. Palácio. Aqui vamos acompanhar a história de um garotinho que ele nasceu com alguns problemas de saúde, principalmente com o rosto deformado. Ele passou por várias e várias operações pra tentar, né, melhorar um pouco a aparência da face, mas mesmo assim não ficou 100%. E ele sempre estudou em casa, ele evitava ficar saindo na rua, porque ele mesmo, né, tinha receio. Até que no momento da vida dele, os pais dele decidem enviá-lo pra escola. Ele sabe que o filho vai passar por poucas e boas, mas o menino tem que encarar a vida, né? Ele vai sim enfrentar alguns percalços, né? Primeira vista, todas as crianças vão olhar pra ele assustado, vai ficar com receio de se aproximar. Mas aos poucos que ele vai se aproximando de algumas crianças, as pessoas vão conhecendo melhor, eles vão vendo o quão doce o algue é, o quão incrível. E quando a gente chega no final do livro, a gente quer ter um algue pra gente, porque esse menino tem um coração de ouro. Ele é um dos livros que eu recomendo que todos deveriam ler, não importa o gosto literário, que eu acho que ele faria uma diferença na vida de todo mundo, pra você aprender a respeitar, principalmente a ser gentil como o próximo. E creio que se você desse pra uma criança ler, em idade escolar principalmente, eu acredito que poderia sim abrir a visão das crianças. Eu acho o livro muito necessário até para ser indicado em leituras escolares. Sei que geralmente a didática escolar, eles preferem optar por livros históricos, livros nacionais, mas devido à temática, esse livro seria perfeito para ser inserido na didática escolar. Mas enfim, né? Outro livro que eu fiquei até surpresa em ser classificado especificamente como infanto-juvenil, ele conta a história de uma menininha, mas ele já é um pouco mais pesado. Então, às vezes, se você der pra uma criança muito novinha, às vezes não entende ou não se interessa pela história, ainda mais pela carga
triste, então às vezes é bom você dar pra uma certa idade mais pra frente. A menina que roubava livros do Mark Suzak. Nós vamos acompanhar a história da Liesel. Ela é meio que vendida pela mãe dela pra ir morar com o casal, porque a mãe dela não está tendo condições de cuidar dela e do irmão. Só que durante a viagem o irmãozinho dela acaba morrendo no começo do livro, só vai ela morar com esse novo casal. E a mãe dela some, desaparece no mundo, e ela vai continuar vivendo com esse casal. Porém, eles estão no meio do núcleo da Segunda Guerra Mundial, então a gente acompanha todo o procedimento. Enfim, como que tá acontecendo, os soldados, como eles tratam as pessoas, essa nova família dela, esse casal. Algum momento aqui da história, eles vão ter que acolher uma pessoa que está sendo procurada pelos nazistas, e a gente acompanha toda essa luta que eles têm para sobreviver diariamente, para poder tanto sobreviver à base de subsídios, quanto para sobreviver fisicamente, né, manter-se vivo. Interessante que esse livro é contado pelo ponto de vista da morte. Isso mesmo, da morte, vocês entenderam. A gente acompanha especificamente a inocência da Liesel. Muitas coisas que ela vai vendo e vai aprendendo acerca da guerra, das pessoas, como ela deve agir, o que ela deve evitar de falar ou evitar de agir. E principalmente o contato dela com os livros. O primeiro livro que ela tem contato é o Manual do Coveiro. Ela lê e lê muitas vezes até conseguir mais livros, sabe? Quanto ela se interessa por livros e quanto a literatura faz a diferença na vida dela, abre horizontes para a vida dela. Mas, como eu disse agora há pouco, o livro ele tem uma carga um pouco mais pesada. Então fica indicado para crianças na idade um pouco mais avançada, mas vale a pena ser lido sim, para já inserir devagarzinho a criança no meio histórico do que aconteceu no nosso mundo um dia, né? Agora vamos para um livro leve, divertido, de fantasia. Tô falando do Percy Jackson, Ladrão de Raios, do Rick Riordan. Não vou ficar batendo muito aqui na tecla, porque esse, como o próximo livro que eu vou trazer, já é clichê, muita gente conhece, mas eu trouxe aqui por quê? Por se tratar de um filho semideus, vamos acompanhar a história da mitologia grega. E por mais que não seja fielmente, tá, relatado como a mitologia grega realmente é, o autor, ele buscou bastante, ele abordou bastante personagens, cenários, então eu creio que despertaria muita curiosidade das crianças para ler. Tem adaptações, o primeiro e o segundo, tá, já tem vídeo dos dois aqui no canal, do primeiro e do segundo livro. Para quem já assistiu já sabe dos pormenores da adaptação. Particularmente eu gosto das adaptações, só que a parte dos livros, porque foi mudado muita coisa. E se a gente for comparar, porque leitor é uma raça que gosta de comparar livro com filme e adaptação, não é verdade? Se for comparar, a gente condena. Então eu sempre separo, porque mudaram muito, gente. Pegaram a essência, os personagens, mas mudaram bastante a ordem das coisas, dos acontecimentos. Mas pra quem tem curiosidade, vale muito a pena. Essa série é composta por 5 livros e tem várias mais extensões, ramificações dessa série que eu ainda não li, tá? Eu li só os 5 livros. Eu reli os 2 primeiros, preciso continuar relendo os 3 restantes, porque é uma série muito gostosa, muito fluida e eu tenho certeza que as crianças vão adorar e se interessar por essa mitologia. O próximo, como eu falei pra vocês, também é clichê, também não vou bater muito na tecla, mas eu vim indicar porque é uma série que ela vai crescendo, ela vai ganhando uma proporção e quando chega no final, ela já é meio que adulta, tá? Pode ser lido por criança ainda, mas ela tem uma pegada mais sombria, mais dark, que é a série do Harry Potter, né, gente? Eu falo muito pouco aqui no canal, justamente por ser uma série clichê e já muito batida, mas de vez em quando eu gosto de vir aqui enfatizar o meu amor por essa série, né? Não só eu, mas eu tenho certeza que vários de vocês amam e até desejariam que, né, booktubers, influencers falassem mais dessa série. Claramente não é uma série rasa, tá? A autora também pesquisou várias coisas pra escrever essa série. Ela tem criado muita coisa da própria mente dela, mas esse livro traz muitas mensagens boas que dá para as crianças extraírem pra vida. Como lições de amizade, de companheirismo, de lutar, de estudar. Você acha que a gente for seguir os caminhos do Rony pra estudar? Vocês já sabem, né? Não vai se formar nunca. Enfim, já tem todos os filmes adaptados, então não vou ficar batendo muito na tecla, mas é uma série que não tem nada de superficial, então pode ser lido também por qualquer idade, mas como eu falei pra vocês, na medida que a série vai avançando, ela vai crescendo, ela vai se tornando um pouco mais densa. Muita gente ainda não leu, não conhece, jovens mais recentes que ainda não pegaram a hype do Harry Potter. E eu vi muita gente lendo depois e se apaixonando da mesma maneira. Gente, lê. Vale super a pena. Leia o Harry Potter. Se você ainda não leu, leia. Acabando, falta 3 livros. Eu sei que vocês gostam de bastante indicação, então trouxe aqui pra fazer a festa. Outro infanto juvenil que também já ganhou adaptação, foi adaptado para 3 temporadas, é o Run de Green Gables. Foi adaptado pela Netflix e, né, já sabemos que a Netflix cancelou, parou na 3ª e não quis mais, não quer nem saber. Não adianta nada fazer abaixo-assinado, porque a Netflix está irredutível e não volta nem a pau. Mas enfim, a gente vai acompanhar a história de uma menina, deve ter uns 11 anos, a Anne, no começo do livro. Ela é órfã, sofreu muito no internato, o tempo que ela morou lá, até que um casal decide adotá-la, né? Meio assim, a contragosto, não vai entrar tantos detalhes, tá? Depois vocês vão ver.
E isso mexe muito com o trauma que a Anne tem, principalmente por ela ter sofrido no internato. Mas ela vai morar com esse casal e ela é uma garota um tanto peculiar, porque ela fala demais, ela sonha demais, e às vezes os adultos acabam perdendo a paciência com ela. Quem é que nunca viu uma criança assim, que fala demais, que é agitada, que é arteira? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já deve ter visto no mínimo uma. Gente, quem que não se deparou com uma criança dessa na vida? Só que a Anne, ela é um pouco extremista, tá? Porém, a gente lendo esse livro, a gente acaba enxergando algumas coisas pelo ponto de vista dela, porque ela vê beleza em tudo no mundo. E a gente tá tão preocupado, tão carregado na nossa vida real, principalmente a situação que estamos vivendo, né? Da pandemia, esse corona, que parece que isso tá afundando cada vez o nosso planeta e a gente não consegue mais enxergar uma saída, uma beleza no mundo. Então, assim, que é um livro que vai te trazer esperança, tanto pra criança, tanto pra adulto. Dá pra você ver que uma hora as coisas vão melhorar, que ainda acontecem coisas boas. Por mais que estamos ainda vivendo esse momento trágico, uma hora vai mudar, tem coisas boas acontecendo ao nosso redor, sabe? A gente só precisa parar, respirar e abrir os nossos olhos. E a Anne tem esse poder. E aí a gente vê a transformação que ela causa na vida das pessoas. No começo ela sofre até um pouco de preconceito, tanto pela aparência quanto pelo jeito dela, mas as pessoas vão conhecendo-a melhor e vão vendo que doce de menina ela é. Sabe? Seria muito incrível se todas as crianças lessem, extraíssem essa mensagem, essa visão pra vida real, sabe? Então eu recomendo muito pra todos ler também. O penúltimo livro que eu vou trazer já tem resenha aqui no canal. Eu já assisti muito o filme antigamente, mas não me chamava atenção. Hoje, com outra cabeça, com mais de 30 anos depois que eu li, eu tive outra visão. Por isso que eu falo pra vocês, né? As crianças nem sempre têm a mesma visão que a gente. Mas eu mudei depois e me apaixonei pela história que é O Jardim Secreto, do Francis Hodgson Burnett. Também vamos acompanhar a história de uma menina que ela vai morar com o tio dela. Ela fica órfã, vai morar com o tio dela. E ela acaba descobrindo alguns mistérios nessa casa. Porque o tio dela acaba trabalhando fora, ela acaba ficando sozinha com a governanta, com os empregados. Explorando a mansão que o tio dela mora, ela acaba descobrindo alguns segredos naquela casa que as pessoas mantenham escondido. E ela acaba descobrindo um jardim secreto que estava fechado há 10 anos. Ela não conta nada a ninguém, ela consegue adentrar esse jardim e consegue fazer esse jardim reviver. Esse livro tem um toque meio que místico, mágico, mas é um livro também que ele passa uma mensagem tão linda, gente. O final aqui... o final, assim, principalmente o final titulado Mágico, se eu não me engano, é um dos capítulos mais lindos que eu amei desse livro. Essa menina, ela chega naquela casa e ela muda a vida de todo mundo. A princípio ela é um pouco chatinha, tá? Mas depois a gente vai aprendendo a gostar dela, dos outros personagens. E a gente vê a transformação, a vida que ela vai trazendo pra aquela casa. E eu creio que é uma história que, se as crianças lessem, iam gostar, ia querer até plantar um jardim dentro de casa, gente. Isso aqui eu recomendo pra todos, pra todas as idades, podem ler, os adultos podem ler junto, depois assistir o filme, tem mais de uma adaptação. Eu achei só a adaptação antiga, mas, gente, é muito fofo. Assistam. E não é um livro raso, é um livro que tem tanta mensagem pra passar. Leiam e assistam. Depois vem comentar comigo o que vocês acharam, vocês não vão se arrepender. O último, gente, prometo que é o último. Eu gosto de aproveitar pra trazer várias indicações pra fazer o vídeo valer, porque não é fácil sentar aqui e gravar pra me mostrar 3 livros. É o último. É um livro meio imparcial, metade gosta, metade não gosta, mas depende muito da idade e da experiência da pessoa. Quem pegou essa história desde criança talvez traga um carinho maior, mas quem lê depois de adulto geralmente não gosta. No meu caso, eu amo essa história, eu amei o livro, porque eu assisti muito o desenho quando era criança, assisti depois a outra adaptação que fizeram depois de maior, mas eu li o livro e me apaixonei. Gente, que mensagens incríveis que eu não tinha extraído antes. Que é Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll. Não preciso falar muito, né, porque também já é uma história batida e bem conhecida, da menininha que cai no buraco e ela vai parar num país totalmente maluco, e ela encontra pessoas malucas, seres malucos, enfim. É tudo maluco, né? Pra quem já ouviu falar, sabe. Ela vai tentando se conhecer, se encontrar, e ela extrai uma coisa de cada pessoa, de cada ser que ela se depara, de cada situação que ela tem que enfrentar. Às vezes uma criança muito nova que for ler não vai entender, tá? Vai se interessar mais pela parte aventureira da protagonista. Mas se o adulto lê junto, dá algumas explicações mais básicas, talvez a criança extraia e absorva melhor a história. Apesar de que, mesmo que ela leia e a princípio só entenda a aventura e futuramente, depois de mais velha, ler ou assistir de novo, ela vai receber a história de outra forma. Então é um livro que sim, eu indico. Ele é meio maluco,
tá? Você tem que entrar um pouco na maluquice da história, porque senão você não consegue curtir. Olha, o autor teve muita imaginação, mas vale a pena, gente. Depois que eu li o ano passado e eu vi o quão incrível esse livro é, com certeza eu vou dar pra minha filha. Eu vou ler quando ela estiver maiorzinha, vou tentar explicar algumas coisas de uma forma que ela entenda. Se ela não entender, eu vou ler, brincar com ela, interagir depois de maior, dou pra ela ler de novo pra ela entender. Mas gente, vale a pena. Dê para suas crianças lerem, depois assistam as adaptações, que é muito fofo, muito. Vocês vão se apaixonar também. Acabou. Miquel deve estar reclamando. Que vídeo longo. Você indicou a estante inteira de livros. Nossa, é assim. Você pega, você vai, você fala assim, já que é pra terminar, eu vou terminar na força do ódio aqui Então, agora. eu gosto de vídeo assim. Eu gosto de assistir vídeo que tem muitos livros pra indicar, então eu venho indicar muito. É uma preguiça, gente, de vir gravar só pra indicar 3 livros. Miquel gosta de indicar só 3 livros, mas eu acho muito pouco. Não compensa. É como sempre. Deu polícia mais amigável. Aqui minha pilha, tá? Essas indicações que eu trouxe pra você de livros que não são rasos, tem alguma mensagem, ensinam coisas de alguma forma. E eu gostaria de mais indicações também. Eu gosto de livros assim com crianças, mas que passam alguma mensagem, não são simplesmente só aventuras. Eu tenho mais livros de infantos juvenis aqui, mas outros são mais assim, superficiais realmente, só pra poder divertir a criança, tá? Mas os que tem alguma coisa pra nos passar são esses daqui, tá? Aguardo as indicações de vocês aqui. Também vou deixar o link de compra desses livros aqui, caso vocês tenham se interessado, tá? Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá. E aguardo vocês pra gente conversar aqui embaixo. Até o próximo vídeo.